Olá, internauta que nos acompanha por meio do nosso site ou das nossas redes sociais. Estamos aqui no nosso estúdio nesse começo de semana com mais um Política em Pauta. Ao meu lado, o jornalista Arno Kunzler. E hoje nós recebemos a visita do prefeito de Marechal Cândido Rondon, Márcio Halber, mais uma vez aqui presente conosco. Bem-vindo, prefeito. Bom dia, obrigado, né? Aqui sempre é bom estar. Eu gosto de vir aqui, é um espaço democrático onde a gente pode respondê-los e matar a curiosidade da nossa população. Então, sempre me sinto bem e sempre que possível estarei aqui. Obrigado. Acho que essa entrevista hoje promete, porque pelo que eu senti, você está meio afiado hoje. Eu sempre estou, né? Sempre estou e, enfim, a gente tem que estar preparado para tudo. Quando se é chefe do Poder Executivo, a gente não pode titubear. E eu sei o que acontece na prefeitura, sei o que acontece no município, sei um pouco da história, então isso ajuda bastante. A minha relação é grande, então Vamos lá? se tiver disposição para responder. Mas assim, prefeito, eu acho que nós poderíamos começar por um assunto que aconteceu semana passada, que foi a entrevista do ex-prefeito Moacir Freires, que lhe antecedeu no cargo, e lhe fez algumas dezenas de críticas. E algumas eu anotei até para que o senhor pudesse ter a oportunidade de discorrer sobre elas e falar o que o senhor pensa a respeito. Ele disse que o senhor está retardando propositalmente a conclusão do Teatro Municipal para que o povo esqueça quem iniciou o projeto e executou ele até aquele ponto que ele fez a pré-inauguração. Também disse que o caminhãozinho da prefeitura estava cheio e que muitas lideranças que hoje compõem os quadros do Poder Executivo como aliados do senhor, oportunamente descerão do caminhãozinho para embarcar em outro caminhão. E também disse que o senhor tem um tratamento certo, o senhor trata as pessoas, muitos aliados, com uma boa dose de arrogância. O senhor se considera uma pessoa arrogante no tratamento com as pessoas? Ser chamado de arrogante por ele, para mim, é elogio. Não, eu sou muito direto, eu sei do que eu falo, eu não fico olhando no olho, dando tapinha nas costas e mentindo para as pessoas, eu não faço. Não me considero arrogante, eu me considero direto. Eu me considero como muitos alemães. Sem rodeios, sou honesto, sou verdadeiro, não faço as pessoas sofrer por enganação. É isso, esse é o meu trabalho. Eu impunho as minhas opiniões, eu defendo as minhas opiniões e respeito as decisões quando elas superam a minha vontade, e isso na minha equipe de governo. Várias vezes já eu fui defender uma ideia e a minha turma disse: prefeito, você está errado. E eu respeito a opinião. Então não me considero nem um pouco arrogante, absolutamente. Eu me considero um trabalhador que entrega resultados para a população. Em relação a esses outros pontos em que o ex-prefeito Moacir pontuou, né? Por exemplo, em relação ao teatro, o que você tem a dizer a respeito disso? O prefeito tem memória curta, mas eu quero avisá-lo que no dia da inauguração ele vai ser chamado e vai ser dada a palavra para ele, para as pessoas lembrarem que foi ele que começou. Eu não tenho esse problema. Tem que lembrar um episódio aqui, Arno, na inauguração do novo complexo da universidade, da Unioeste, como é que chama? Os laboratórios. Eu estava lá como prefeito, fui convidado, deputado Russenbach, e o Moacir estava lá também como ex-vereador, não sei se ele foi convidado como ex-prefeito, até porque foi ele que doou aquela área para a universidade. E, obviamente, quem é convidado para participar do descerramento, o desate das fitas, é o prefeito. E assim eu fiz. E no segundo momento, quando me chamaram para fazer o desate de fitas nos laboratórios, e eu falei para o professor Davi, eu vou abrir aqui o meu lugar, convido o ex-prefeito Moacir, porque foi ele que doou esta área para você. O Moacir esqueceu. Mas isso é ele, né? Eu, nas minhas inaugurações, vou exemplificar aqui as UBSs. Quem vai desatar lá as UBSs das obras que eu executo? Quem vai usar a UBS? Os funcionários e a população. Então esse é o Márcio. Né? O teatro está sendo executado dentro das condições que ele pode ser executado. Lá tinha projeto de áudio e vídeo lá de trás. Você imagina eu executar agora um projeto de áudio e vídeo de 12 anos atrás? Que fracasso seria? Sendo técnica, não tinha projeto.
E estava contratada a empresa para executar. Então, esses são os motivos pelos quais essa obra demorou. E é uma obra que envolve recursos muito altos e que você precisa trabalhar para ter esses recursos. E, infelizmente, o grupo político dele, desde que eu sou prefeito, não trouxe R$1 para investir no teatro. Então é isso. Prefeito, quando ele fala que o caminhãozinho da prefeitura está cheio, e o senhor tem ideia exatamente do que ele se refere? O senhor aumentou o número de Não, absolutamente. Os cargos que tem na prefeitura foram criados por ele. A quantidade de cargos. Nós mudamos a nomenclatura, extinguimos um e criamos outro. SAI nós reduzimos de 15 para 11. E os comissionados da prefeitura são os mesmos. E a prefeitura cresceu durante 6 anos. São os mesmos cargos. Ele deve estar se referindo a pessoas que fazem parte políticas, né? Nós temos hoje 13 vereadores no governo. 9 eleitos e 4 suplentes. Então eu imagino que ele esteja se referindo a isso. E nessa época do ano, quando a oposição se articula para as próximas eleições, a oposição vai fazer convite para vereadores. Olha, venha para o nosso time, nós vamos ganhar as eleições. Isso é natural acontecer. Então ele faz menção a isso e diz que algumas pessoas vão sair do grupo e participar do grupo político dele. Nesse sentido, ele quer dizer, pelo menos foi essa a minha interpretação, ele quer dizer que o caminhão está cheio. De fato, o nosso governo tem bastante gente boa. Tem bastante gente no nosso governo. O governo é bom. Diferentemente do governo dele, que não tinha candidato, eu tenho 5 pré-candidatos. Se o meu governo fosse ruim, ninguém ia querer ser candidato. Isso é natural. Todo governo ruim não tem pré-candidato. Nosso governo é bom. Por isso que tem 5 pré-candidatos. Mas a oposição tem candidato. Isso te surpreende que a oposição já tem um candidato e a campanha, a prefeito já está na rua? Mas todas as eleições em Marechal Rondon, a oposição teve candidato. Todas. Mas com essa antecedência eu me refiro. Eu me lancei pré-candidato muito cedo. Eu era oposição. O que sempre aconteceu em Marechal Rondon é a situação não ter candidato. Isto é comum. A oposição sempre teve candidato. Então a pré-candidatura do Orion não é novidade nenhuma. Isso é a oposição se articulando. Eu fui pré-candidato cedo, sempre teve. Agora, nunca, a novidade está no governo de situação. Que nunca se teve candidato. A situação, depois de 8 anos, nunca teve candidato. Quem era o candidato do Ariston? Depois dos 8 anos, Ademir e Ariston. Quem era o candidato do Edson? Depois de 8 anos, Edson e Portinho. Quem foi o candidato do Moacir? Não teve, não tinha. Nós temos 5, ou 6, ou até mais. Então é isso, essa é a minha leitura, é isso que eu sinto. Perfeito. Fico feliz quando o governo é bom. O senhor fez alguns comentários, ainda em off há pouco, sobre a questão do PP. De certa forma, os opositores lhe acusam de estar, vamos dizer assim, investindo com cargos para conquistar o partido, para estar ao seu lado. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que a relação ruim do MDB com o PP, a culpa não sou eu. Em 2016, quando eu fui candidato a prefeito, o progressista me procurou. Scavinato e Esperafico tiveram uma conversa com o deputado Hélio, na oportunidade, sobre isso. Mas a iniciativa foi do progressista de Marechal Rondon, o senhor Adriano Cótica, Guido Herblich, Roberto Bratz e Cláudio Köhler me procuraram no domingo pela manhã, na casa do seu Dieter Seibert, na presença do Dieter, do Valmor, para uma reunião, ofereceram uma chapa completa de vereadores e queriam ser vice-prefeito na chapa comigo. E você não a ruptura foi lá. E você não aceitou? Não aceitei. Não aceitei porque, veja, o Silvestre Cótica foi vice-prefeito do Moacir por 8 anos. E o Adriano Cótica foi secretário do Moacir por 7 anos, alguma coisa assim, né? Ele voltou depois para a Câmara de Vereadores. Não aceitei a indicação do Adriano Cótica ser vice. Não ia funcionar. Foi um governo que eu critiquei pelos seus erros. E aí eu vou pegar parte desse governo, o vereador mais votado, o secretário de obras, o filho do vice-prefeito para ser meu vice. Mas não. O Willa também era do governo. Mas o Willa não foi secretário. O Willa não era do governo, mas era do grupo político. Era presidente da Câmara, eleito pelo MDB. Se posicionou várias vezes contra projetos que o Executivo mandou para o Legislativo. Prefeito, nessa segunda surge a notícia, né, de que 9 integrantes da Executiva do PP
devem deixar o partido. Você vê isso como natural? E vão apoiar o pré-candidato? É natural. Parte do progressista resolveu apoiar o meu governo. Eles não viriam se o meu governo fosse ruim. A resposta que eu dei anteriormente. E outros não quiseram. Agora, esses que não quiseram foram consultados lá atrás, quando foi feito o convite para o presidente Cláudio Culler, do progressista. Eles se reuniram. E a maioria decidiu que o progressista deveria fazer parte do governo. Então, algumas pessoas não gostaram. Bom, a executiva deles, não sei, aliás, parece que tem 25, um número bonito, inclusive. Se 9 não querem, a grande maioria quer. Agora eu quero saber desses que não querem, quantos foram candidatos? Quantos colocaram o seu nome à disposição, enfrentaram as urnas? Porque fazer parte de um grupo político é bom. Ser candidato é mais difícil, daí não é para qualquer um. Então as pessoas que foram candidatos pelo progressista, que foi bandeira branca nas últimas eleições, os que foram candidatos estão lá comigo porque o governo é bom. Isso me deixa feliz. Agora, as pessoas saírem é natural, elas querem seu espaço, isso aí é natural. Esse apoio do PP, até a semana passada vocês estiveram em Curitiba, tiveram uma reunião com a presidente estadual do PP, né, a deputada Maria Vitória. Esse apoio do PP ao governo tem alguma vinculação na formação da chapa majoritária no ano que vem? De ter a cabeça de chapa, alguma coisa assim? Maria Cristina, todo partido que se preze tem o desejo de estar na majoritária. O progressista tem esse desejo também. Ela me colocou essa situação, que eles têm desejo de estar na majoritária. Eu até acho que é uma boa sugestão, acho que é uma boa ideia. Existe viabilidade, é possível, mas nós precisamos construir, porque o nosso grupo político tem mais partidos. E na majoritária só são 2 vagas, é prefeito e vice. Então, nós vamos construir isso e, se for possível, o progressista vai estar na majoritária sem problema nenhum. Prefeito, não há ainda nenhuma definição em relação aos nomes e os seus respectivos partidos. Pelo menos não se conhece nenhuma decisão sua e do grupo político em favor de um nome e em favor de um partido especificamente. O senhor trabalha vários partidos diferentes e certamente vai trabalhar a migração dos seus líderes para esses partidos. O que o senhor já tem definido, o que o senhor pode adiantar aqui já? Não, Arno, a gente não tem nenhuma definição nesse sentido. Primeiro, a gente não tem definido quem são os nossos candidatos. Né? Então, no prazo de filiação partidária, os possíveis, ou os pré-candidatos, os possíveis candidatos, eles vão ter que tomar a decisão de qual partido eles querem ir, se é que vão trocar de partido. Então a gente precisa respeitar, e aí são pessoas. Eu não posso exigir que alguém esteja em A ou B. As pessoas têm que procurar o seu espaço nos partidos que elas se sentirem confortáveis. E a partir daí é que nós vamos tomar as decisões de quem serão os nossos candidatos. Por isso que é importante o prazo de abril, que é o prazo das filiações partidárias, para daí sim você decidir quem vai ser a sua dupla. Tem que saber onde é que as pessoas estão. E quem vai decidir quem serão os nossos candidatos é o nosso grupo político. Quais são os partidos da sua preferência hoje? Arno, o senhor está no União Brasil. Eu acho que as pessoas são mais importantes que os partidos. Mas a nossa regra diz que tem que ter partidos. Na nossa região, especificamente, a gente tem alguns partidos que são importantes justamente por conta da polarização nacional. Então, o PL é um partido importante, o Progressista é um partido importante, PSD, partido do governador, é um partido importante. União Brasil, embora não seja mais o Democrata, não seja mais o 25, é um partido de tradição. A gente sabe que em Marechal Rondon todos os prefeitos foram do MDB ou do PFL, do Democrata, do 25. Ou foi 15 ou foi 25. Então são partidos, o MDB é um partido importante, são partidos tradicionais no nosso município. Então esses partidos, a gente vai ouvir as pessoas que vão estar nos partidos e nós vamos trabalhar aí sim, depois da definição, para ajudar a fortalecer as siglas partidárias que estiverem envolvidas nas eleições. E há uma pressão por parte do governador Ratinho Júnior de vincular o apoio dele a um candidato que seja do PSD aqui no município? Absolutamente. Marechal Rondon não teve candidato do PSD e o Hussen fez 7.100 votos. O governador fez 75% dos votos aqui em Marechal Rondon, sem precisar estar filiado no PSD. Não tem pressão nenhuma e o PSD, tenho certeza absoluta, que vai nos ajudar independentemente da escolha que nós fizermos. Márcio, você colheu alguns contratempos em virtude das eleições para deputado, na última eleição para deputado.
Já está tudo acertado ou ainda tem coisa para acertar e existe risco de haver algum rompimento, por exemplo, com o Miqueleto? Absolutamente, absolutamente. O Miqueleto é inteligente, o Jacobo é inteligente. Eu ainda não conversei com o Jacobo. O Miqueleto já tive a oportunidade de conversar 2 vezes, 2 conversas muito boas, como sempre foram comigo. O deputado Miqueleto sempre... Falam que vocês estavam se bicando, você e o Miqueleto. Tem algo... Absolutamente. Não? As pessoas falam, né? Mas eu nunca tive nenhum tipo de problema com o Marcelo Mas Miqueleto. ele já lhe garantiu, porque em uma entrevista anterior aqui para o Presente, ele deixou em aberto essa questão. Se o partido dele e o apoio dele será para um candidato apoiado pelo senhor ou pela oposição. Veja, Arno, são escolhas que os partidos vão ter, e que o Marcel e o Jacobo, que eu imagino que são as pessoas que detêm o mando político do PL no Estado, vão tomar. Mas aqui tem um grupo político que os apoiou. Então, 3 vereadores e mais 4 ou 5 secretários que apoiaram o Marcel Miqueleto, que tinha feito, acho que 800, 900 votos, e subiu para 3 mil votos. Então, isso é considerável, isso é importante. E eu tenho certeza que ele valoriza. Ingratidão não tem. Não enxergo o Marcel como alguém ingrato. Bem pelo contrário. Sempre demonstrou gratidão. Inclusive, depois das eleições, eles estiveram aqui, ele e o deputado Jacobo, para agradecer a votação que eles fizeram em Marechal Rondon, reunidos com as pessoas que os apoiaram e me chamaram, obviamente, para participar disso. O senhor está arrependido de ter dedicado todo o apoio ao Hussein? Mas eu não dediquei todo o apoio ao Hussein. Se você pedir para a JCI, eles vão lhe dizer que o prefeito Márcio lá esteve sem a presença de candidatos, e o prefeito pediu voto lá para o Hussein, para o Marcel Miqueleto. E se não quisessem votar nesses candidatos, que votassem no Ademir Bir. Até isso eu fiz. O Ademir não sabe, né? Mas não adiantou nada, né? Não, mas o Ademir não sabe. Na JCI. Ele vai lhe culpar por ter feito pouco voto. Não posso, a interpretação deles eu não posso ter. A Estrela 10, a empresa Estrela 10, eu visitei lá com 100 e poucos colaboradores, eu pedi voto para o Hussein, para o Marcel Miqueleto, e se não quisesse votar nos 2 candidatos que o nosso grupo estava apoiando, os principais candidatos, votasse no Ademir, que é de Marechal Rondon. Está registrado. Prefeito, por que você acha, então, que o Marcel diz que você tem o seu deputado, que é o Hussein? Já que você comenta que na campanha foi pedir voto aos 2. Veja, o Hussein esteve muito mais presente em Marechal Rondon do que o Miqueleto. Isso é um fator decisivo para você receber o voto do eleitor, né? O Marcel se dedicou numa área maior e foi exitoso. A escolha dele foi exitosa, fez quase 70 mil votos. Foi exitosa. Eu e o Willa sentamos, porque a gente chamou o nosso grupo político e dividiu. Aqui ou ali. Como o Willa é do PL, é justo que ele apoiasse o Miqueleto, o partido dele. E eu fui pedir voto pro Hussein. Como eu fui pedir voto pro Roman, e ele pediu voto para o Jacobo. Então, nas reuniões que estiveram os candidatos presentes, eu vou pedir voto para eles. Mas, de outra banda, eu fiz 15... Se eu sou o responsável por tudo isso, então eu fiz 15 mil votos para a esposa do Marcel Miqueleto. Ué, ela era a primeira suplente do Paulo Martins. Que não era conhecido aqui. E, de outra banda, a pessoa que quer o PL e que é pré-candidato a prefeito, apoiou o Sérgio Moro. Aliás, isso eu nunca falei para o Marcel Miqueleto, eu vou falar. Né? Talvez ele nem... é tão dinâmico tudo que às vezes a pessoa passa desapercebido. Né? Mas nós trabalhamos para a esposa dele aqui, ela fez 15 mil votos. Você acha que a chance maior hoje é o PL ficar com vocês ou ir para a oposição? O PL vai estar com a gente. Vai estar com a gente porque Marcel Miqueleto e Jacobo são gratos pela votação que eles fizeram aqui. Tenho certeza, tenho convicção disso. Prefeito, o senhor já falou antes já sobre a fartura de nomes que o grupo de situação tem para a disputa da próxima eleição a prefeito. Eu queria lhe fazer uma pergunta bem específica, tá? Já que o senhor tem 7, 8 nomes aqui que pretendem alguma vaga ou para prefeito à vista. O nome do deputado, ex-deputado Hélio Rocha, está de fato, como ele disse para mim já e deve ter dito para o grupo, está de fato descartado ou ainda existe uma pequena possibilidade dele vir a Marechal Rondon ser candidato na próxima eleição? Tem que convencer ele, né?
Ele não tem esse desejo, ele já deixou isso muito claro para a imprensa, já deixou isso claro para nós. Ele participa, conversa, se reúne com a gente e tal, mas ele não tem esse desejo. E, portanto, se ele não tem esse desejo, ele não está no rol dos pré-candidatos. Pode aparecer. Se ele mudar de opinião e me disser que tem interesse, vai ser um dos nossos pré-candidatos, vai estar nas nossas listas de pesquisa, e aí vai depender do desempenho dele nas pesquisas para ele poder ser candidato. Mas, Arno, até onde eu conheço o Hélio, e você o conhece há mais tempo que eu, você sabe que a grande virtude do Hélio é a palavra. Ele disse que não quer. Sobre a indicação dos demais nomes, prefeito, tem gente que acha que o senhor está demorando demais para dizer quem é o seu candidato de fato. Tem gente que acha que tem que arrastar isso até o último dia para definir o nome. Qual é a estratégia, se é que o senhor tem uma estratégia específica para essa escolha de candidato? Eu acho que o prazo, Arno, é o prazo das filiações partidárias. Como é que a gente vai definir um candidato se a gente não sabe onde é que ele está afiliado? Aonde ele vai estar afiliado? Não dá? Como é que eu vou escolher um candidato agora? Não faz sentido. Então, a partir do momento que você tem os nomes acomodados nos partidos, as chapas prontas, você tem que ver a capacidade de aglutinação do pré-candidato. Eu vou ser candidato pelo progressista. E você não é do progressista. Muito bem, quem é que você vai levar contigo para o progressista? Você tem um rol de pré-candidatos a vereador? Para você pleitear ser prefeito de Rounol? No caso, o candidato, né? Não eu. O candidato. Então tem tudo isso. Eu acho que o prazo mínimo é o prazo é 6 de abril, né? Se eu não estou equivocado. É, por aí. O prazo das filiações partidárias. A partir daí, a partir da segunda quinzena de abril, se os grupos políticos quiserem, você já pode escolher os candidatos. O senhor não vai fazer nada para fazer essa escolha antecipada antes do dia 6 de abril? Eu não. Até porque a escolha não é minha, né, Arno? A escolha é do nosso grupo. A gente tem que ouvir a opinião do grupo e tem que ouvir as pesquisas. Não adianta eu insistir no Arno, Márcio Halber, insistir no Arno, se a população quer a Maria Cristina. Então eu não tenho motivo para... Mas você sabe avaliar o peso que você tem nessa campanha eleitoral? Eu tenho certeza que se o meu governo for bom até julho, eu vou ter um peso importante. Se o meu governo fracassar daqui por diante, quanto mais longe das eleições eu tiver, melhor. Tem que ter essa maturidade. Mas o governo vai estar bom e eu vou ter um peso importante e eu vou me dedicar àqueles que se dedicaram às minhas campanhas. Os pré-candidatos lhe cobram um posicionamento? Não. Para mim, não. Talvez para o Moacir, né? Porque ele disse que todo mundo procurou ele, todo mundo fala com ele, todos os partidos, União Brasil vai estar com ele. Um monte de bobagem. Não, para mim, os nossos pré-candidatos, todos eles falam a mesma língua. Que o nosso grupo é forte, o nosso grupo é maduro e que nós vamos juntos encontrar a melhor dupla para ser candidatos a prefeito e vice-prefeito. Tem um detalhe, Arno. Não é só ser candidato. Porque ser candidato é o mais fácil. Ganhar a eleição não é o mais fácil, mas é uma tarefa possível. Mas mais difícil que tudo isso é fazer a gestão do município. É isso. Então nós temos que ficar atento a tudo para que em Marechal Rondon se tenha mais um governo bom, para que Marechal Rondon tenha mais 4 anos de desenvolvimento. O senhor não acha que essa demora para uma definição do grupo vai acabar contribuindo para um ou outro nome desses que estão hoje na lista, por questão de não ter segurança de estar no grupo e ter uma vaga garantida, eventualmente saírem do grupo para outro grupo? Trocarem de grupo? Não, se for para usar esse raciocínio, daí eu fico feliz. Daí, diferentemente do que disse o Moacir, só um vai para o outro lado. Porque ele disse que o caminhão está cheio e vai um monte. Bom, se for esse o raciocínio, só vai um, porque só tem uma vaga de vice lá, que nem existe. Porque lá já está definido quem é o candidato a prefeito e quem é o candidato a vice. Lá não tem vaga. Eles vão vender ilusões, como eles sempre fizeram. Você lembra da pesquisa de 2016, na véspera das eleições, sábado à noite? Uma pesquisa mentirosa. Pesquisa mentirosa. E as pesquisas de agora? As pesquisas minhas, do meu grupo, das pessoas do meu grupo, são muito boas. Muito boas. Melhores do que eu imaginava.
e levam à vitória do nosso grupo político nas próximas eleições. Prefeito, se me permite perguntar, há poucos dias eu acabei ouvindo, né, de algumas pessoas que estaria havendo um pouco de rusgas entre você e o vice-prefeito Ilo. Mas, durante toda a gestão, tanto essa como a outra, você sempre chama ele carinhosamente de alemão. Vocês demonstram ter uma boa relação. Você acha que esses comentários que surgem, especialmente de pessoas ligadas à oposição, visam talvez desestabilizar o governo, a relação de vocês? O Moacir disse aqui que eu sou o exemplo da velha política, né? Quando eu era pré-candidato em 2016, eu nunca fiz esse tipo de comentário. É isso. Eu e o Alemão temos uma relação muito boa. Muito boa. Se eu fosse candidato a prefeito, eu queria o Alemão de vice novamente. O Alemão é o Ila. É o Ila. Se eu fosse candidato a prefeito, eu queria o Ila de vice novamente. O senhor está satisfeito com a condução do processo e o desempenho dos seus principais nomes nessa disputa até agora? Já que o senhor disse que tem pesquisas e as pesquisas são boas? Muito satisfeito. Muito satisfeito. Todos eles, nas nossas pesquisas internas, têm... Quem deles está melhor? Isso é segredo de Estado. Muito equilibrado, Arno. Muito equilibrado. E isso me deixa feliz. Então, o que eu digo para eles, vocês têm que continuar trabalhando, vocês têm que fortalecer o nome de vocês. Jamais diga que você não é mais candidato a vereador. Porque se você fala para o teu eleitor que você não é mais candidato a vereador, que você quer ser prefeito ou vice, e por um motivo ou outro não dá certo, o teu eleitor pode ter se comprometido com outra pessoa. Então é melhor você dizer que você é candidato a vereador, mas você está pleiteando uma vaga na majoritária. Porque a população, diferentemente do que disse o Moacir, para vocês, eu entendo que a população de Marechal Novo é uma população que tem gratidão, que reconhece quem faz por ela. E no caso do vereador não é diferente. Agora, se a população der a palavra para alguém, né, nosso povo é verdadeiro. Então, o eleitor deu a palavra para o Arno, eu volto lá, viu, eu não vou mais ser candidato e você que deve... mas eu dei a palavra para o Arno. Então eu deixo claro para eles, aqueles que são vereadores, né? Diga que você vai ser candidato a vereador e que está pleiteando uma vaga na majoritária. Você mantém o seu eleitor fiel a você. Vamos falar um pouquinho de Esse obras? aprendizado veio de casa, né? Eu aprendi muito ali, né? Ali tem... tem professor. Ali olha o peixe e cuida do gato. Né? Literalmente. Ali tem professor em casa. Prefeito, vamos falar um pouquinho de obras? Eu acho que a população deve estar ansiosa para ouvir algumas palavras suas, especialmente com relação a algumas obras que se gerou uma expectativa bastante grande em torno delas e que provavelmente, pelo que o senhor já declarou em outras oportunidades, talvez tenha mudado alguma coisa, né? Mas se não mudou nada, essas obras vão acabar ficando para trás. Uma delas é a questão da Praça Willy Barth, que com a lamentável e triste morte do diretor da empresa, o Carlos Wilde, possivelmente o processo deve ter um outro desfecho. Se o senhor quiser falar sobre esse assunto especificamente, eu acho que ele já merece um capítulo. A empresa pediu a rescisão unilateral por conta do falecimento do responsável técnico. A lei de licitações permite isso, quando o responsável técnico por uma obra vem a óbito. Nós ainda estamos conversando com a família, que é uma empresa familiar, né? E existe a possibilidade da obra continuar. Caso ela não continue, nós já estamos com as novas medições bem adiantadas para fazer um novo processo licitatório e pelo menos 2 outras empresas já mostraram interesse. A obra não vai parar. A Praça Willy Barth vai continuar e vai ser entregue, se tudo der certo, até dezembro do ano que vem. Enquanto está nesse processo, as obras continuam lá ou foram paralisadas? O que nós pedimos, as obras continuam. O que nós pedimos para a empresa é que ela continue executando as edificações que ela começou. Então, os prédios que ela começou a levantar, ela vai terminar. Esse é o compromisso. Agora é um processo de medição do que foi feito para ressarcir a empresa do que ela já fez. Para poder publicar um novo edital de licitações. Certo. Se for o caso. Mas ainda existe a possibilidade da continuidade. Uma outra obra que o senhor chegou a despertar grande interesse nas pessoas, até porque o senhor falou que ia fazer ela, e eu acho que ela não vai mais sair, é a reformulação da Avenida Maripá. Avenida Maripá, nós fizemos processo licitatório para contratar o projeto, 2 empresas participaram do processo licitatório, as 2 empresas tiveram problema com documentos e foram desclassificadas.
Então nós publicamos um novo edital para contratar o novo projeto. O projeto deve ficar pronto, eu imagino que até o mês de fevereiro. E aí nós vamos ter condições já de parcialmente licitar a obra em partes, que é uma obra dessa envergadura, não pode ser licitada numa única etapa, né? Seria irresponsabilidade. Então você vai dividir ela em etapas e vai licitar, mas eu creio que no nosso governo, pelo menos uma etapa vai estar iniciada. Mas a obra, o projeto vai ser contratado. Na pior das hipóteses, Arno, eu vou entregar o projeto. Aliás, não só esse, inúmeros projetos para o próximo prefeito, diferentemente do que eu recebi. O senhor sente, quando o senhor passa pela Avenida Maripá, a mesma coisa que eu sinto, por exemplo? Em muitos lugares nós temos calçadas de 50 anos atrás, né, que ainda estão do mesmo jeito, meio fios de 50 anos atrás. Ela está desvalorizada, né? O antigo 24 Horas estava abandonado. O centro de eventos, abandonado. O aeroporto, abandonado. A primeira prefeitura, abandonada. A Praça Vilibarte, abandonada. Você sabe me dizer de pronto, você que viveu a política de Marechal Rondon, qual prefeito revitalizou o equipamento público que ele recebeu? O comum é o esquecimento. Nós não. Nós estamos entregando obras novas, estamos recuperando aquilo que nos foi entregue. No mês de março de 2017, eu fui acusado de ser responsável pelo caos da saúde de Marechal Rondon. Estava iniciando meu 3º mês. E o 24 Horas estava caindo. O que foi feito naquele prédio? Desde que ele existe, desde o Hospital Pequeno Príncipe. Se eu não me engano, aí, se você puder me corrigir, se você souber, ou quem souber me corrija. Quando foi criado o 24 Horas, ele sofreu uma intervenção no governo do Dieter. De lá para cá, o que foi feito? Está pronto. Estão fazendo elevador neste momento e a ventilação forçada. Dezembro vamos entregar. Já queria ter entregue em julho, mas tudo bem, vamos entregar. O que vai funcionar exatamente no 24 Horas? Unidade de Saúde Central, com tudo que as unidades de saúde têm para entregar. Coordenação das endemias, e nós seremos o primeiro município do Paraná a ter coleta de sangue fora do sistema EMEPAR, fora dos prédios do EMEPAR, Marechal Cândido Rondon. Já deveria estar pronto, nós tivemos problema com o elevador e a vigilância sanitária exigiu ventilação forçada, então nós estamos executando nesse momento e vamos entregar. O centro de eventos estava abandonado. O aeroporto, desde que foi feito, não sofreu intervenção, está interditado pela ANAC. 3,5 milhões nós investimos. Então, além de fazer tudo o que nós estamos fazendo de novo, nós estamos revitalizando espaços importantes que foram esquecidos pelos ex-prefeitos. Houve o anúncio também de um lago, de um projeto de lago municipal, de um parque no Primavera. Primavera. Projeto pronto, maravilhoso. Assinamos um convênio com o Estado de 3.800.000 reais. O que aconteceu lá? O Estado do Paraná recebeu 2 bilhões de reais da Petrobras por conta de uma multa ambiental no município de Araucária. Lá tem base da Petrobras, né? E esses 2 bilhões foram para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Do Márcio Nunes. Desenvolvimento Sustentável e Turismo, era CEDEST. Vários convênios foram assinados e, dentre eles, pedras irregulares no interior, para serem executados com esse recurso. O Ministério Público entendeu que as pedras irregulares não poderiam ser feitas com este recurso da multa. O Ministério Público do Estado do Paraná entrou com uma ação, ou o Ministério Público Federal, desculpa, porque isso está na 4ª região, em Porto Alegre. O Ministério Público Federal entrou com uma ação contra o Estado do Paraná e pediu o bloqueio desses recursos. Então, o nosso convênio está assinado, mas o recurso está bloqueado pelo Ministério Público Federal. Esta é a situação do Lago do Primavera. Nós adquirimos a área, o município fez a sua parte e agora nós estamos esperando a liberação desse recurso e tem um compromisso do governo do estado, que estão trabalhando em cima disso para conseguir a liberação, especialmente dos recursos que devem ser destinados a esses espaços urbanos ambientais, que casa exatamente com o meio ambiente. Prefeito, nós temos um lago municipal que foi construído já há bastante tempo. E ontem eu ainda passei lá e fiz um comentário sobre isso.
Como usuário daquela região, eu fiz minhas caminhadas ao longo da minha vida ali, eu sempre achei que o lago mereceria uma intervenção, assim, no sentido de ter uma pista de caminhada mais adequada, que as pessoas se machucam ali, dependendo a forma de caminhar e correr e tal, e principalmente iluminação. Além de outras melhorias dos banheiros e tal, o senhor acha que ainda tem chance de fazer alguma coisa no seu governo ali? O projeto do Lago Municipal está pronto. 6 milhões de reais para revitalizar o Lago Municipal Rodolfo Rieger. Praça Vidibart, 24 horas, centro de eventos, aeroporto, Lago Municipal. É isso, Arno. Os prefeitos não cuidam do patrimônio do município. Obra nova, mas do patrimônio. O que nós temos? O meu governo tem cuidado. Agora, eu não sou o salvador da pátria. Eu não sou o Messias. Eu não vou fazer tudo o que tem que ser feito, porque os outros não fizeram. O município não tem capacidade financeira para fazer tudo isso. Agora, o projeto do lago está pronto. Até o final do seu governo ele vai ficar... Não sei. Se você for o prefeito, tu fecha a Praça Vidibart e o lago ao mesmo tempo? É difícil. É isso. Eu tenho que optar. E eu optei em fechar a praça. Revitalizar a praça, que está no centro da cidade, que passa por revitalização, que tem uma nova Câmara de Vereadores, pela vez primeira. Câmara de Vereadores, abandonada. A gente deu um espaço adequado para a Polícia Militar, estamos dando um espaço adequado para o Corpo de Bombeiros. Mas a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, prédios do município, esquecidos. Prefeito, certamente o senhor não queria encerrar essa parte das obras na sua entrevista sem falar dos distritos, né? Dei a ordem de serviço para Margarida, 12 milhões e 900. Dei a ordem para mais uma etapa de Porto Mendes, 9 milhões e 200. Desculpe, talvez eu esteja errado aí, mas é 9 milhões e 200. Devo assinar, senão quarta-feira, semana que vem, a ordem de serviço de 5 milhões e meio para São Roque. Estamos com um problema em Guiporã, que eu mandei interromper a obra, porque a empresa contratada lá fez mal e porcamente o serviço. A segunda colocada é a empresa Dalmina. Ela tem interesse, mas nós estamos estudando a possibilidade da atualização dos valores, para ela decidir se ela pega ou não pega, senão nós vamos licitar novamente. Já dei a ordem ao secretário para terminar o projeto de Bom Jardim, para a gente já licitar, já tenho 4 milhões para Bom Jardim, aí falta Novo Três Passos e Novo Horizonte. E os 6 distritos, Arno, ao longo dos 63 anos, o que é que o ex-prefeito fez nos distritos? Abandonados. Então a população, eu tenho certeza absoluta que a população ano que vem vai lembrar disso tudo. Pois é. Durante a história de Marechal Rondon, os prédios públicos ficaram no esquecimento. Agora teve um gestor que fez coisas, né, entre aspas, coisas novas, e está cuidando do passado, daquilo que as pessoas, que os ex-prefeitos lá fizeram e que o Messias não fez. 2 coisas, prefeito. O senhor mencionou que vai deixar alguns projetos prontos. Vários. Diferente daquilo que aconteceu quando você assumiu, né? E há diversos investimentos em andamento. 2 situações. Vai ter dinheiro em caixa para que o próximo prefeito prossiga com essas obras e vai haver um comprometimento do caixa diante desses recursos, porque, por exemplo, dos distritos foi um financiamento, né? Há um comprometimento do caixa? Não todo, né? Em Guiporã são 7 milhões de recursos próprios. Porto Mendes já teve uma etapa com recursos próprios. Então, a gente fez muita coisa com 16 bairros. A grande maioria deles com recurso próprio. O compromisso que eu assumi com a comunidade era de fazer boa gestão dos recursos públicos e comprometimento com o trabalho. Da semana passada que eu estive em Curitiba, já tem um anúncio importante que nós vamos poder fazer de 6 milhões e meio de recursos que a gente foi lá conseguir. Quando se confirmar, eu vou anunciar. Ou seja, não vai adiantar nada. Não posso. Perfeito. Porque eu vou criar expectativa. Mas assim, Marechal não vai, a prefeitura vai fazer um superávit novamente. E se eu conseguir executar aquilo que a gente deseja no ano que vem, nós vamos ter uma sobra de recursos. Se eu não conseguir executar, nós vamos ter, uma sobra de recursos maior para o próximo prefeito. Mas é certo, o próximo prefeito vai ter projeto e dinheiro em caixa. Eu assumi a prefeitura sem projeto e com, se eu não me engano, 21 milhões
de reais em caixa. Nós vamos entregar muito mais. Prefeito, eu já tive a oportunidade de lhe parabenizar, e principalmente parabenizar a construtora da Almina pela magnífica obra do prolongamento da Avenida Rio Grande do Sul. Uma obra que era bastante importante, que é bastante importante, e, sobretudo, ela está sendo bem feita, está sendo bonita. O que precisa ser feito para que esses contrastes das obras públicas não se repitam no futuro, que você não pode premiar uma empresa que tem responsabilidade com a qualidade e é obrigada a contratar por preço menor uma empresa que muitas vezes ou não entrega a obra ou acaba entregando ela de forma deficitária. Por exemplo, eu estou falando da mesma avenida. No início da sua gestão, o senhor herdou um processo licitatório da revitalização da Avenida Rio Grande do Sul, do centro até a Copagrilo. Horrível! Eu até, na época, fiz críticas, achei que o senhor devia ter cancelado a licitação e feito a obra nova, porque essa avenida merece algo melhor do que isso que foi feito. E agora está muito bonita essa nova avenida, agora, aos olhos de qualquer cidadão, fica claro que é possível fazer obras boas, de qualidade, que dá orgulho para o cidadão que paga impostos e que é usuário dessa obra. Arnaud, acabei de falar, eu interrompi o contrato em Iguiporã. É isso que tem que fazer. O gestor tem que ter... A comunidade de Iguiporã está reclamando do prefeito, né? Reclamando no bom sentido. A obra, o que o prefeito tem que fazer? Interrompe a obra. A empresa não está fazendo como tem que fazer, com qualidade, interrompe. Foi o que nós fizemos, nós vamos contratar uma nova empresa para fazer aquela obra. É que isso é uma solução jurídica, mas assim... Não, administrativa. Administrativa, perdão. Administrativa. Mas assim, prefeito, o que eu me refiro é que você não pode escolher a obra de boa qualidade em detrimento de uma obra de má qualidade porque a empresa oferece o menor preço. Mas você pode exigir, fiscalizar. As obras de infraestrutura, se você passar na Avenida Arno, já tem os buracos lá no asfalto da Serra Copo, que tirou o material e mandou para o laboratório. Todas as nossas obras têm isso. Eu já percebi isso. A gente fiscaliza e se não tem uma obra aí que nós mandamos agora complementar, meio centímetro faltou na espessura da capa asfáltica, vai ter que refazer. Então é isso. Agora veja, Arno, com todo o respeito que eu devo a todo mundo, para que serve as árvores do canteiro central da Rio Grande do Sul? Eu ia fazer essa observação agora. Andando pela Avenida Rio Grande do Sul, pelo prolongamento aí, à noite, você tem a exata noção do quanto as árvores embaixo do canteiro, dentro do canteiro central, perturbam a iluminação pública. Então, agora... E quanto isso é importante para os transeuntes que usam. Agora eu vou responder a sua pergunta. Se eu tivesse interrompido a obra que eu herdei da Rio Grande do Sul, que argumento eu teria, que case de sucesso eu teria para convencer a população de que as árvores do canteiro central são um prejuízo à segurança do município? Nenhum. Agora tem. Basta andar na Ilhuvelp, que nós fizemos, que tem LED, basta andar na Rio Grande do Sul, onde nós estamos executando. Então, mas infelizmente, nós temos IPs plantados do canteiro central da Avenida Rio Grande do Sul. Eles têm que ser retirados de lá. Aquelas árvores antigas... Todos os arbustos grandes. Isso, né? tem que ser retirado. Infelizmente, eu gosto de árvores, são árvores bonitas, mas estão no lugar errado. E lá nos anos 60, quando elas foram plantadas, creio eu, que deve ter árvore aí do início do nosso município, né? Quando foi construída a avenida, tem que ser retirado. As árvores que foram plantadas inadequadamente, IP não é árvore urbana, já começa por aí. É uma polêmica. IP é uma árvore que não para de crescer. É uma polêmica hoje, eu sei que é uma polêmica, mas as pessoas de bom senso vão verificar que uma obra nova, que nem essa Avenida Rio Grande do Sul, hoje, ela nos dá exatamente a dimensão do que é você ter uma avenida iluminada ou uma avenida mal iluminada, como é o centro da cidade. Exatamente, e a qualidade é a mesma da iluminação. Então hoje, Arno, eu tenho condições de chamar uma audiência pública e discutir isso com a população. A gente tem onde mostrar. E, obviamente, a população decidir. Se a maioria entender que as árvores devem continuar, que continuem. Né? A gente precisa ouvir a opinião pública. Mas é assim. Mas, olha, obras como essa da Rio Grande do Sul, Santa Catarina nós fizemos.
mesma coisa. Perto da Iruvelpa, nós alargamos, revitalizamos ela de forma completa. A Pernambuco, ali as margens da Unioeste. Agora a Porto Alegre está sendo feita. E tem outras que a gente já tem planejado, né? A Ceará e a Cabral. Ceará ali na descida do Sesc e a Cabral até na Baixada, depois do Hospital Rondon, né? Forma um L. Precisa ser alargado, o fluxo de veículos ali é muito grande, é perigoso, é estreito, o asfalto está ruim. Então isso tem que ser feito. Então essas são as prioridades que nós temos. Antes de passar batido, prefeito, o que o senhor pensa em fazer para resolver o problema do estacionamento quando o Teatro Municipal for inaugurado? Que nós não temos estacionamento, a não ser na rua, na Essa é uma das minhas críticas ao local onde ele foi instalado. Agora, de outra banda, que tipo de eventos vão levar 800 pessoas para o teatro, que é a capacidade que ele tem, né? Eventos que, de maneira geral, vão funcionar sábado à tarde ou à noite, né? Então, à noite, você precisa usar as ruas e o estacionamento que nós vamos construir lá. Na parte dianteira, na parte lateral e atrás, nós estamos aterrando já nesse último projeto que nós temos que executar de 5 milhões aproximadamente, está contemplado o estacionamento, mas eu não sei dizer aqui de pronto o número de veículos que vão poder estacionar ali, no estacionamento do teatro. Mas não é suficiente. O senhor não pretende investir naquele local que está lá abandonado? Não, lá nós estamos na parte atrás. Não, no local do lado do teatro que está abandonado, onde era o restaurante antigamente. Lá é um terreno privado e eu imagino que é um terreno super valorizado, né? E hoje o município não tem condição de adquirir aquele terreno, tendo em vista que eu tenho que adquirir terrenos ao entorno do hospital municipal. Já temos 3 terrenos lá que nós vamos desapropriar para que equipamentos públicos de saúde consigam serem colocados lá, já que o espaço nosso, eu dei a ordem de serviço segunda-feira, no nosso terreno lá, para ampliar o hospital, para ter mais 19 leitos, para ter pediatria presencial, para ter ortopedia, que eu já tenho anunciado isso faz 2 ou 3 anos. Prefeito, mais alguma consideração? Não, eu ia falar que a gente já está se aproximando da conclusão aqui da entrevista. Isso, nós temos ainda alguns assuntos. Eu gostaria que o senhor falasse rapidamente, se for possível, do seu futuro político traçado. O que o senhor planejou, o que o senhor não planejou ainda. Não está planejado o meu futuro, eu tenho algumas possibilidades, né? Primeiro eu preciso terminar o meu mandato com qualidade. Se eu terminar o meu mandato com qualidade, eu terei portas abertas. Se o meu mandato for ruim daqui para frente, as portas vão se fechar. Eu tenho o Ucem, ele é linguarudo, né? Se for bom, o senhor vai aceitar o convite do governador? Não sei, eu tenho convite para trabalhar com o Ucem, eu tenho convite, e aí obviamente eu tenho que repensar eleições, né? Existe a possibilidade de eu ser candidato a deputado, mas daí eu não posso trabalhar com o Ucem. Como é que eu vou ser assessor do cara e depois ser candidato a deputado? Não vou. Ele me fez esse convite. Não é o meu primeiro desejo. O governador me convidou para trabalhar no governo do estado. Posso aceitar. É natural que o senhor seja candidato a deputado estadual. Esse natural pode acontecer ou não? Pode, Arno, mas eu não sou um cara ambicioso, né? Se fosse hoje, não seria. Não seria. Se você perguntasse para mim, eu acho que eu tenho um perfil melhor para o executivo do que para o legislativo. Posso ser prefeitos, amigos, já me disseram que querem. O nosso grupo político já disse, governador, uma série de fatores pode me levar a ser candidato. A necessidade de uma liderança, se não tiver outra aqui na nossa região, né? Afinal de contas eu sou daqui. Mas assim, eu não me preparei para essa resposta. Eu não sei exatamente o que eu quero fazer. Eu tenho saudade da sala de aula. Tenho essa. É mais leve? É mais leve, né? É mais leve. Foram 23 anos de sala de aula, eu gosto de dar aula, então eu vou pensar algumas coisas da minha vida privada. Prefeito, então, tem muito para se pensar sobre isso. Como um grande observador político e interessado em ver as coisas acontecer, eu queria que você fizesse uma análise de como o senhor está vendo o governo Lula e o que o senhor prevê daqui a 3 anos na disputa presidencial. O governo Lula, ele vai investir no Brasil. Todo governo federal tem a obrigação de investir. E cada governo tem as suas prioridades. Agora está lá, lançaram o PAC, né? Então o Brasil vai crescer. Tem que crescer.
O Brasil é um país muito forte, vai crescer, independentemente de quem seja o presidente. Então, o presidente Lula, a política, a visão deles, eles vão implementar. E daqui a pouco vai ter recurso para investir nos municípios, vai ter dinheiro para investir nos estados, com algumas prioridades. O governo dele tem prioridades. Se o governo vai ser bom ou não, eu não tenho como dizer hoje. E eu acho que a previsão para as próximas eleições, polarização novamente. O senhor já ouviu falar, ou talvez esteja bem informado, até eu não sei, né, que esse trajeto da 163 de Rondon a Guaíra estaria sendo incluído para ser duplicado através do PAC? Eu ouvi, eu não posso dar mais detalhes, eu nunca conversei sobre isso com o secretário de Estado, especificamente, né, com o Sandro Alex, mas tem-se o interesse, inclusive da possibilidade de instalação de um pedágio entre Mercedes e Guaíra, se eu não me engano. São as informações que eu ouvi, assim, já faz algum tempo, eu não tenho elas com exatidão, mas tem-se o interesse da duplicação desta rodovia de Marechal Rondon a Guaíra. O que representa a conclusão da duplicação da 163 e o contorno oeste para Marechal Rondon, na sua opinião? Muito importante, né? Você ter a condição de tirar o tráfego pesado do centro da cidade, definitivamente é um ganho político muito grande. E isso passa obrigatoriamente pelo contorno oeste, né? É o contorno oeste que vai ligar PR a BR. Então aqui eu preciso agradecer e lembrar, né, do Hélio, que isso é uma briga do Hélio de muito tempo. Para nós é muito importante, a 163 é uma rodovia que leva os rondonenses para todos os lugares do Paraná, né, para vários lugares do Brasil, para Santa Catarina, é a principal estrada. E ter a conclusão desta obra na porta da nossa cidade é muito importante, né? Hoje são inúmeros transtornos que vão passar, e essa obra, que é muito importante, que começou há muito tempo, vai se concluir. É imprescindível que ela termine e que nós consigamos ter o tráfego normalizado daqui para frente. Mesmo sentimento que eu tenho pelo contorno oeste. E veja, né, nesse exato momento, são 3 obras importantes de infraestrutura acontecendo no nosso município, né? A 163, o contorno oeste e a nossa avenida. Fico muito feliz de ver as 3 esferas de governo do nosso país investindo no município de Marechal Rondon. Isso é muito importante. Isso é desenvolvimento. Fico muito feliz com isso. Muito bem. Prefeito, obrigado pela entrevista. Foi longa, mas esclarecedora. Eu acho que, como o senhor não foge de perguntas, né, e nós também fizemos as perguntas, né, foi muito bem respondido e certamente a repercussão das suas respostas vai ser bastante grande. Quero mais uma vez te agradecer e saber que daqui a um ano o senhor está se preparando para deixar o Paço Municipal, depois de 8 anos, né, preparando a sua próxima jornada. Imagino que seja tão exitosa e tão vitoriosa como foi até hoje. Parabéns pela sua condução, pelo governo que o senhor está fazendo, pela retidão com que o senhor está trabalhando e pelos esclarecimentos que o senhor sempre vem fazer aqui ao presente e aos nossos espectadores. Obrigado, Arno, por todos esses adjetivos. Eu preciso fazer uma correção. Eu já estou me preparando para ser um ex-prefeito, né? Eu imagino que o pós é algo bem difícil, porque se você tem comprometimento integral, ele deixa de existir de um dia para o outro. Até dia 31 de dezembro tem, outro dia não tem mais. Então, é um processo que deve ser difícil, eu ouço isso, eu já ouvi isso de todos os prefeitos, né? Isso é muito natural, mas eu já estou me preparando, porque um dia eu serei ex-prefeito e, enfim, tenho que me preparar. Então, minha cabeça está boa. E pescar bastante, torcer. E quem sabe volta a ser prefeito ainda? Essa é uma possibilidade. Eu acho que eu gostei de ser prefeito, estou muito feliz com aquilo que a gente pôde fazer, de entregar muita coisa para o nosso povo, sem precisar ser falso, sem precisar mentir, produzir. Nosso governo é de resultado. Isso é o que me deixa feliz. Nós estamos entregando resultados para a nossa população. Então, é isso. Estou extremamente feliz. As energias estão em alta para que nós, nesses 14 meses que nós ainda temos, poder entregar muito para a nossa população. Em obras e serviços, que também são muito importantes e que às vezes a gente acaba não falando. Beleza. Muito obrigada, prefeito, pela visita aqui mais uma vez. Obrigada, internauta, que nos acompanhou até aqui. Esse é o Política em Pauta. A gente fica por aqui, mas retornamos a qualquer momento. Até mais.